Boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todas vocês que se encontram aqui nessa tarde. Quero desde já estar agradecendo a cada um de vocês que viram o nosso último testemunho muito forte, que falava sobre perdão. E nessa tarde vamos ter mais um testemunho para a glória de Deus. Eu quero desde já mandar um abraço o esposo da missionária Né, que se encontra aqui, o pastor Chagas, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, que o Senhor abençoe sua casa, sua família, né? Ela que se prontificou está aqui conosco nessa tarde, uma mulher de Deus, uma bênção para a glória do nome do Senhor. E também eu quero estar falando, né, do projeto Alimentando Almas, do pastor Carlos Ronan, que um projeto abençoado, né, missionária? Sim, que ela participa, ela está ali, né, todo mês, né, toda sexta-feira, levando alimento para os moradores, né, de rua, trazendo a mensagem, a palavra do Senhor, um projeto abençoado, que Deus abençoe, pastor, seu ministério, e também a cada um da equipe do pastor, né, para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe o projeto. E ela está aqui nessa tarde, desde já eu quero estar agradecendo a todos vocês que estão nos assistindo, obrigada por estar acompanhando cada podcast, tem sido uma bênção. O Senhor tem falado, né? Graças a Deus. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês neste momento. Senhor, nós queremos te engrandecer, te agradecer, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai, que não ouviu, ó Pai, esse testemunho, para a glória do teu santo nome, Senhor. Meu Deus, eu quero te pedir, abençoa cada lar, Senhor, cada família, ó Pai. Abençoa, Senhor, a tua filha que vai trazer, Senhor, esse testemunho nessa tarde. Que seja, Senhor, uma bênção para este lar, Senhor. Venha falar com este homem, com essa mulher, para a glória do teu santo nome. Te agradecemos por essa oportunidade, por este momento, ó Pai. Abençoa os inscritos do nosso canal, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e por tudo que o Senhor há de fazer. Você que ainda não se inscreveu, ainda há oportunidade, vai lá, se inscreve no nosso canal, Café com Martas, que tá uma bênção para a glória de Deus. Veja os testemunhos que já estão no nosso canal disponível. Eu quero estar agradecendo ao Senhor pela vida, da sua vida, amada, que Deus abençoe. Fique à vontade para falar aquilo que Deus colocou no seu coração e trazer esse testemunho para a glória de Deus, amém? Sim. Glória a Deus. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todos, né? Amém. Paz de Jesus, né? E é onde esse testemunho venha chegar, né? Venha ter transformação de vida, libertação, né? Que é o mais importante. E esse é o nosso foco, né? Esse trabalho que as irmãs têm feito, a missionária, mas a missionária, né? Café com Marcos, na qual o Senhor tem abençoado muito e o Senhor venha tocar em cada vida que ouve os testemunhos, venha tocar na vida das pessoas que venham trazer o testemunho para salvar outras vidas, né? A gente está num caminho, vidas alimentando vidas, né? Verdade. Porque seu testemunho, a sua libertação gera bênção, né? E gera um bênção na vida de outras pessoas. Então, que nessa tarde o Senhor venha fazer presente em nosso meio, né? E a bênção de cada um. Né? Eu quero deixar um versículo que se encontra em Mateus, né? Eu sou por meu coração deixar essa tarde. Mateus 11, 28, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Né? Eu passei uma fase muito difícil da minha vida, na qual eu estava, né, ainda sem Jesus, né? Vivendo um tempo de rebeldia, né? E de dois pensamentos. Né? Quando a gente não está muito firme, né? Quando a Bíblia fala que a gente põe a mão na água, não é para olhar para trás, né? E muitas vezes estamos dentro da obra pensando em dois pensamentos, né? A Bíblia fala que é questionando em dois pensamentos, na qual não agrada ao Senhor. Então o Senhor, ele teve que me moldar. E esse trabalho de moldar com Deus, que é quando o vaso vai para a mão do oleiro, é um trabalho bem doloroso, mas sabemos que é nesse momento aí do deserto que Deus faz o vaso, né? Do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Então nessa época de 2020 até 2022, foi um momento bem difícil, na qual o Senhor permitiu passar esse processo de depressão, né? Porque, na qual as pessoas acham que a depressão é uma doença, olhando fisicamente, humana, né? Que tem que ser realmente tratada pelo homem, né? Os médicos, e também tratada pelo Senhor, que na qual é uma doença material que envolve muito espiritual. Então vai muito pelo lado espiritual, porque é uma doença que na qual a gente não vê, mas sentimos, né? E infelizmente nos dias de hoje vivemos dias muito difíceis, na qual tem uma humanidade que sofre emoções, né? Um Brasil doente de doenças emocionais, ansiedade, depressão, né? Que leva ao alcoolismo, leva à droga, né? A maioria das vezes leva à droga. E sabemos que só Jesus ele ia sair. E quando deixamos aqui escrito em Mateus, que vinde a mim todos os cansados e oprimidos, é quando você não aguenta mais. É quando você fala, Senhor, chega, dá um basta.
né? Muitas vezes rimos, brincamos, mas só o Senhor, Ele sabe como é que está por dentro, né? A Bíblia fala que o Senhor, Ele olha por dentro, né? O homem olha pra gente por fora talvez tá bonito, tá rindo, mas por dentro essa alma grita por socorro, né? A alma em desespero, né? Porque hoje o meu refúgio vem do Senhor. Quando eu estou triste, que a tristeza tenta me atingir, eu já vou pro meu quarto, que é o meu quarto de oração. Tem um louvor que fala muito no Sanário Regiane, que é quarto de guerra, na qual eu gosto muito, né? Tem um outro louvor também que o Senhor vai trazendo na mente, e aquele que quem me vê cantando, esse aqui a todo tempo, foi só alegria. E a gente sabe que não é, né? Não é. E talvez hoje as pessoas tentam tocar ou até tocam, mas não sabem o que você tem passado e o que você já passou, né? Hoje a gente tem que estar sempre unida, aprendemos a ter amor próximo, aprendemos a ser humilde, entrar e sair, porque o Senhor Ele trouxe a transformação não de fora para dentro, né? Mas sim de dentro para fora. E quando a transformação vem de dentro para fora, você sente a real presença do Espírito Santo, né? Então, onde a gente anda, a gente sabe que Deus Ele é conosco. Pode o homem não acreditar, pode a família até não acreditar, né? Pode até vizinhas, ou que seja, mas o Senhor, quando Ele entra na sua vida, Ele entra para transformação, né? Então eu passei esse momento de depressão, na qual foi uma época muito boa de trabalho, né? E de alegria, olhando, né? De finanças, né? Promessas que eu tinha dado, e até hoje, para hoje, glória ao Senhor, tem umas promessas ainda que o Senhor há de cumprir. E o meu lar sempre foi um lar muito próspero, né? Graças a Deus. E o Senhor Ele tem nos abençoado, né, cada vez mais. E nessa época eu ganhava muito bem como cuidadora e estava num estágio bom da vida. E o Senhor falou que ia me parar, ia me fechar. Aí começou a me dar uns sintomas de tremura, suador, calafrio, mesmo na hora que estava rindo, estava chorando. Na qual você não fala que você quer morrer, mas você pronuncia várias vezes que você não quer mais viver. E quando se pronuncia que você não quer mais viver, então é porque você realmente quer morrer. Você só começa a ver isso quando você começa a fazer tratamento psiquiátricos. Eu passei por tratamento de casal, mas meu esposo, na qual o médico faz uma pontuação para ver onde está o defeito, mas não se acha, né? Na verdade, o defeito não está, né? O que se acha é a falta de Deus, né? A falta do Espírito Santo para trazer a alegria, né? Para preencher o vazio, a cautela que o diabo tenta arrancar da sua vida, né? Porque é isso que Satanás faz, né? Satanás, quando ele entra na nossa casa, a Bíblia fala que ele fez senão para matar, roubar e destruir, né? E quando ele entra, que ele acha uma brecha, ele destrói mesmo. Então, muitas vezes brincamos de crente, mas Satanás, ele não brinca de ser, né? Satanás, ele entra mesmo em qualquer brecha que você se encontra aberta no meio do casal, nas famílias, né? E faz essa cautela aí. E quando o Senhor falou que ia dar um basta, meu esposo teve uma visão, umas 3h pouca da manhã, que entrava o Espírito Santo e sentava e conversou com ele por volta de 1h30 numa cadeira, uma cadeira da mamãe que ficava do lado da minha cama, onde eu gostava de ler. E o Espírito Santo sentou e falou com ele que ia me parar, que aquele tempo ia se acabar e que ele vinha entrando como fosse um vendaval dentro da sala e tirava tudo do lugar. E ele começou a chorar muito. E pela manhã ele me ligou, estava no plantão de 24 horas. Aí ele falou: filha, tivemos uma visita do Espírito Santo na nossa casa. E eu falei: ele veio para ficar ou veio só nos visitar? Aí ele falou: não, ele trouxe a mala. Eu falei: louvado seja o Senhor. Então nesse momento eu senti a presença do Senhor e senti também o Senhor requerendo algo de mim. Uma cobrança que o Senhor teve comigo naquela manhã, eu falei: Senhor, eu realmente tenho que buscar. Porque como diz o tema nessa tarde, Marta e Maria, Marta não dava importância ao Senhor, né? E às vezes falamos de Jesus, mas não demos prioridade a Ele. Talvez deixamos Jesus sempre por último, né? Por falta de tempo, por trabalhar muito, por ganhar muito dinheiro, né? Por querer mais, por... A Bíblia fala assim que aqui no mundo a gente não tem que juntar, né? Casa, ouro, né? Onde traças vão roer, né? Nosso tesouro maior é galardão, né? Jesus foi preparar a morada, né? Para mim, para vocês, né? Para cada um de nós. Então ali eu comecei a sentir esses mal-estar. E com uma semana eu comecei a chorar muito, não estava conseguindo mais me manter emocionalmente. E comecei a jogar atestado na empresa na qual eu fiquei 12 anos. E comecei então a dar faltas. E veio o emagrecimento no total, eu estava na época 72 quilos e parei com 65.
Você falou que você estava assim, num momento bom da sua vida, né? Graças Sim. a Deus, emprego, tudo certo. Sim. Foi um de repente, ou houve algum motivo que a irmã, assim, resolveu acontecer as coisas? Ou você estava assim, a todo momento entendendo que era um tratar, um trabalhar de Deus para que Deus fizesse algo na sua frente, lá na frente, na sua vida? Por momentos eu achava assim que era um tratar de Deus de imediato. Mas aí, como todas vidas e todas famílias sem problema, eu tive muitos problemas com droga, com alcoolismo na minha família, né? Na qual o Senhor permitiu a morte do meu irmão nessa época, né? Que ele morreu aos 26 anos, usuário de droga, morreu nas drogas e foi morador de rua meu. Com 6 meses o Senhor permitiu, né, o diabo ceifar a vida dele por desobediência e mexeu muito mais com o meu emocional e a gente se sente um pouco culpada por não fazer a obra da maneira que Deus quer. Aí vem a real cobrança do Espírito Santo, né? E você fala assim, eu poderia ter feito mais, poderia ter falado mais de Jesus, pregado mais o Evangelho, porque a Bíblia fala que é ide, né? Ide e pregar o Evangelho para a nação, né? Então a gente deixamos de pregar até dentro da nossa família. E nessa época também veio essa cobrança do Senhor. Eu falei, Jesus, eu poderia estar mais firme, mas dei muita prioridade ao trabalho, né? Época de pandemia logo depois, eu fazia 20 dias no trabalho e 10 em casa, e o Senhor, ele veio me cobrando. Sei que você está falando, amada, felizmente na minha família, uma situação também, devido à depressão. E eu, quando aconteceu com meu sobrinho, eu me culpava também. Eu fiquei uma semana assim, me culpando, falei, Senhor, porque eu podia ter feito mais, eu podia ter falado mais, eu podia ter. Talvez aquela ligação que ele me fez, eu podia ter atendido, falado de Deus, algo assim. Eu me culpava, eu me sentia esse peso. E é algo que eu quero também deixar para essa pessoa que está nos ouvindo, de repente, se encontra nesse quadro de depressão. Sim. Talvez você já pensou assim, eu vou morrer melhor. Mas eu digo para você, você não sabe o mal que a pessoa deixa. Verdade. Porque tudo isso, o vazio, aquele sentimento, aquela culpa. E a gente fica se culpando. Sim. Meu Deus, se eu tivesse falado mais com meu irmão. Se eu tivesse, né? Então isso te trouxe também para sua vida, né? Acabou gerando um conflito que também você acabou se encontrando nesse quadro de depressão, porque você sentia assim, eu tinha que ter feito mais. Eu podia ter feito algo, né? Mas às vezes é algo que, igual você falou, a pessoa, às vezes ela também não quer morrer, mas também não quer viver. E é algo que realmente, que a pessoa tem que se voltar para o Senhor, para que Deus venha fazer algo na vida dela e ela venha entender o trabalhar de Deus. Porque é muito difícil. Então, assim, esse sentimento é muito ruim. Então, eu digo para você, né, que talvez você tenha esse desejo, talvez já até tentou, né, se suicidar algumas vezes. Você não sabe o sentimento que você deixa para sua mãe, para sua família, para seus amigos. É um sentimento assim que não tem palavras, né, amada? Não. E eu tenho certeza que você passou por isso, né? E como que foi, irmã? Aí eu fui, com 15 dias comecei o tratamento psiquiátrico, né? Na qual o médico passa muito remédio e você começa a dormir sem parar. É muito sono, te tira o apetite, né? Tira o sabor da alimentação, tira o desejo sexual, tira o desejo da alimentação, tira o desejo de sentir o vento, o sol. Comecei a ficar em quartos escuros, muito escuros. Meu filho na época era bem criança, já deixei de cozinhar, limpar a casa e cheguei no ponto de ficar 12 dias sem tomar banho, né? E na época eu usava aparelho, não escovava dente e começou o tratamento de 15 em 15 e muita medicação e você começa então a ganhar muito peso devido à medicação. Aí eu cheguei a 80 e poucos quilos, eu estava com um grau de obesidade bem grande. Dormindo, cheguei a dormir 4 dias sem parar, sem acordar. Teve uma cena que foi bem inesquecível quando meu esposo tentou me dar uma força, mas eu gritava muito, como a água fosse facadas no corpo. É uma cena que marcou muito a minha vida, né? Porque como você não sente prazer de um banho, né? Já ele é sujo até nisso, né? Ele tira realmente a vontade de não saber viver. Ele vai tirando, te consumindo aos poucos, achando que aquilo... Prazeres da vida, né? A alegria, né? Às vezes você vê um bar cheio, todo mundo dando gargalhada, rindo, mas é em vão, sabendo que a alegria só vem do Senhor, vazio, que às vezes o alcoolismo não preenche, né? Não é a droga que preenche, é Jesus, né? Às vezes não é briga com o marido, ela fica assim, mas meu casamento tá bom, o que tá faltando? Tá faltando Deus, tá faltando colocar Deus no meio do casal, né? Ser prioridade, né? Aí quando você começa a entender, mas será que
vive uma vida ruim, de briga não, né? Em casa não tinha contenda, graças a Deus. Né? Não tínhamos nem tempo um para o outro, então não tinha nem como ter contenda. Né? O que faltava mesmo era colocar Deus em prioridade. Aí quando comecei a ter tratamento de mês em mês, eu comecei a arrancar todas as minhas unhas. E comecei a ficar um pouco internada. Eu arrancava minhas unhas diariamente. Meus pés sangravam, inchava e eu me enfaixava todos os meus pés, todos os meus dedos dos pés e todos os meus dedos das mãos. Hoje eu louvo o Senhor, né? Depois de muito processo, a gente poder ter uma unha e falar, Jesus, me permite novamente. Minha unha para se recuperar, ela levou 2 anos, a do pé principalmente, para crescer, né, com um crescimento bom. E o Senhor, Ele restituiu não só o meu corpo, né? Não só os meus desejos materiais, mas sim os meus desejos espirituais de buscar o Senhor, né, enquanto se pode achar, né? A Bíblia fala, buscar Ele enquanto se pode achar, né? Então, assim, o meu desejo hoje na obra é grande, né? Ainda sinto Deus cobrando para fazer mais, né? Quanto mais fazemos, ainda é pouco para o Senhor, porque o Senhor Ele quer mais, exige mais, né? Não estou falando só de tempo, né? De levar a palavra, ou de falar com o vizinho, ou falar com o viciado, onde você passa, né? Tem onde você passar, levar o evangelho mesmo. E eu comecei esse tratamento mensal, até chegar a 3 meses. No período de passou mais ou menos entre 6, 7 meses, eu comecei a ter um pouco de melhora. Né? Comecei a pular alguns dias de banho. Pulava 3 dias, 4, mas tomava, né? E escovava dente, a alimentação vinha um pouco líquida, mas eu me recuperei bem, né? Cabelo ele embola muito, teve que cortar um pouco, né? Por não pentear. Né? Comecei a sentir alegria um pouco dos meus filhos, eu já tinha meus netos, minha filha tentava me animar com foto dos meus netos, eu não dava importância, porque Satanás ele bota na sua mente assim, eles estão bem, eles já estão crescidos, já estão criados, meus netos têm os pais deles, né? Então ele também te tira isso, né? Esse gosto de ser avó, né? Que é um prazer que a vida nos dá, né? Eu louvo o Senhor porque hoje falo assim, obrigado, eu estou na minha 2ª geração. Né? E eu sinto prazer hoje porque eu tenho o costume de dizer que abraço de neto sustenta a gente, né? Ele traz um pouco de paz em nosso coração. E hoje eu faço sempre almoço com minha família, meus filhos, que é o principal, né? Minha mãe na época me ajudou muito em oração, já era evangélica, já tinha sido de oração. Minhas irmãs também já estavam iniciando o evangelho, graças a Deus. Minha família se pôs em joelho, né? Por essa causa de oração, de jejum, louvo ao Senhor. Né, minha vozinha que já está bem idosa me ajudou muito, na época ainda estava sã da mente. E o Senhor vem preparando pessoas, a minha sogra, em oração. Porque para vencer Satanás tem que ser jejum e oração mesmo. Porque além da depressão ser material, existem legiões de demônios que você começa a ver vultos dentro da sua casa, você ouve vozes querendo se matar. E foi um dia como que Deus é tão bom e tão maravilhoso, que a mente da gente fica tão dispersa as outras coisas que eu chamei um Uber para me jogar da 3ª ponte. Desci, chamei o Uber. O Uber realmente ia parar na 3ª ponte para me jogar. Só na minha mente que o Uber ia parar. Mas eu cheguei a pegar o Uber e ir para a ponte e mandar o rapaz parar, o rapaz não parar. Então eu vi a mão de Deus ali realmente me guardando, né? Porque como que você vai chamar o Uber, que o Uber vai parar e você vai se jogar? Mas Jesus, ele me guardou naquela tarde. Aí foi uma cena também que eu tomei muitos comprimidos, né? Mais de uma cartela. Foi na época que eu dormi mais de uma semana. Eu tomava comprimidos de excesso, né? E a qual adormeceu o corpo, né? Acho que talvez na intenção de tirar a dor, né? A dor da alma, né? Sim. Mas essa dor só cura Jesus, né, irmã? Sabemos que ele cura só Deus mesmo, não tem outra dor, não tem dor que para Deus não seja curada, né? O Senhor, ele cicatriza isso de nós, né? Aí eu comecei a ter visões espirituais no meio da escuridão. Quando eu via demônios, eu via anjos. Aí quando eu comecei a ouvir vozes, você sente muito medo, me deu síndrome do Down, que é um síndrome de excesso de trabalho, quando iniciou a minha depressão, até por excesso de trabalho mesmo, a médica falou. 5 anos sem tirar férias e muito cansativamente, estafou, né? E me deu esse primeiro síndrome na qual foi tratado. Logo após me deu um síndrome do pânico, que você sente medo de ir na padaria, no mercado, você dá a impressão que tem morte seguindo, que você vai ser assaltada, que alguém vai te sequestrar. A sensação sempre é de medo, muito medo. Medo de você não ficar sozinha. Você sempre é um medo que o diabo coloca mesmo, irmã. E comecei a tratar esse síndrome também. Aí foi quando passou um período de uns 8 meses, eu decidi realmente ter um concerto com o Senhor.
né? Eu fiz um propósito com o Senhor sozinho, falei, Jesus, eis-me aqui, e que o Senhor me dá força para me ter ânimo de levantar dessa cama, reagir o meu corpo, porque eu não aguento mais, e se o Senhor me levar nessa cama, me leve logo, né? Porque a vontade mesmo é de morrer, né? E Jesus aqui, que faz ao ano de vida, que levanta, né, o morto, né? E naquele dia o Senhor ele me estendeu as mãos novamente, me deu uma nova oportunidade, né? Teve um anjo dentro da minha cama como luz, e eu sentia como se o anjo falasse comigo naquela tarde, como na noite também, eu acordei bem tranquila, né? Bem harmonizada, né? E eu falei, o Senhor está conosco, o Senhor está comigo aqui neste lugar, né? E o Senhor falava que ele ia me sustentar, ia me levar a lugares que eu não imaginava, que nem tudo estava perdido, foi ele que morreu na cruz, né? Por mim, por você, né? É Jesus que pode todas as coisas. E ele fez uma promessa naquela tarde, né? De restauração espiritual e colocar tudo que estava fora do lugar na minha vida e na minha casa. Aí começamos a colocar a nossa casa em ordem, né? E talvez não adianta a gente cuidar de uns, cuidar de outro, cuidar até mesmo de ministério, e sendo que nós mesmos não estamos sendo cuidadas, não está sendo curadas para a obra, né? Então, assim, é um momento de tratamento espiritual mesmo, né? Aí eu comecei a me animar, e os médicos me dando muito conselho, e eu sugeri a minha esposa a gente se mudar. Mas o Senhor tinha falado várias vezes em profecia, usando vasos, né? Então, tinha uma promessa de mudança. E eu morava no Ataíde, e muitos anos lá, eu nem pensava em ir para a região 5, e o Senhor sempre com essa promessa de fazer a obra neste lugar. Aí eu falei, filho, vamos comprar um terreno, vamos comprar, vamos ver o que Deus vai fazer, e vai ser bom a gente mudar o ambiente da casa, porque é uma casa abençoada, o Senhor nos abençoou, mas é uma casa na qual teve uma vida não com Deus, né? E então trazia muitas lembranças ruins. Aí resolvemos ir para a região 5 e fazer a obra do Senhor, né? Não vou falar que é o dia que Ele quer, porque o dia que Ele quer ainda vai chegar, né? Mas estamos aqui tentando na caminhada, né? Fazendo o melhor para Deus, né? O Senhor tem abençoado, honrado, e o Senhor tem restaurado a minha vida espiritual, a material, né? Restaurado o casamento, restaurado meus filhos, dando livramento, fazendo para Deus paz para conosco, né? E na época eu engordei muito e me levantei, fui parando os remédios por 8 meses. Meu tratamento durou de 1 mês até 1 ano e 2 meses, com depressão. Primeiro os médicos me ajudou muito, mas primeiramente foi o Senhor na minha vida, quando eu decidi fazer propósito com o Senhor e botar a mão no arado de verdade, fazer a obra dele da maneira dele. O Senhor começou então a me corrigir e me libertar aos poucos, né? Entrou uma área de libertação na minha vida, na qual eu fui deixando de fazer, né? Se você bebe, você não bebe mais, né? Se você xinga, não xinga mais. Se você veste uma roupa que não é composta, o Senhor vai colocando a sua roupa composta do jeito que Ele quer. Porque quem muda o homem não é o pastor, não é a pastora, não é o membro, é Jesus, né? É o Espírito Santo que ele entra e faz mudança, né, irmã? Não é nós. As igrejas têm os costumes, sem doutrina, mas quem muda o homem é Deus, né? Deus é que entra com a libertação mesmo de raiz dentro de nós e faz a transformação, né? Somos resta obedecer. Somos resta obedecer e ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Quem te vê assim, nem imagina, né, que você já passou por esse processo, amada, porque, irmãos, essa mulher é uma bênção na mão do Senhor. Glória a Deus. É uma profeta, uma mulher de Deus, que eu tenho acompanhado, mulher de Deus mesmo. Então, assim, é muito forte ver o que Deus fez na sua vida. Sim, porque eu imagino, talvez você ali dentro daquele quarto, né, isolada, às vezes. Porque a irmã já tinha a sua vida, né, sua família, deixou tudo, creio que abandonou o emprego, tudo, né, ficou nessa situação. E ali no momento teve algum particular assim que você falou, eu preciso me levantar, eu preciso mudar. Algo assim que você e Deus, assim, você falou que teve a visita do anjo, mas assim, pra você ter essa força, esse posicionamento da parte do Senhor, você ouviu assim diretamente se eu falar algo, ou se levanta, ou chegou a hora de se levantar, como que foi esse processo, né? Porque sabemos que tudo no começo é um pouco difícil, né? Ainda mesmo que, igual a irmã falou, basta a gente querer, mas muitas das vezes vem aquela, né? Aquele desânimo, aquela situação. Como que a irmã conseguiu dessa fé, dessa total fé? Assim, eu creio, eu vou vencer. Deus falou com a irmã, ou a irmã recebeu algo da parte do Senhor.
que ia ali ser... Sim, é porque, na verdade, o Espírito Santo ele vai conversando, né? Dia a dia, né? Diariamente. E você realmente não tem força. Talvez você olhe assim, é bobeira, é desânimo. Mas realmente é uma coisa tão negativa, que te arranca, quer te arrancar a alma. É uma dor tão intensa que deixa uma cautela dentro da sua vida. Você não consegue, mesmo que meus filhos chegarem, mãe, para com isso, meu marido me dando palavras de ânimo, mas você não consegue, você tenta, mas você não consegue. É muita fraqueza mesmo. Você não consegue. Quando eu via a claridade, às vezes doía. Eu não conseguia enxergar. Quando eu comecei a abrir a janela do meu quarto, era bem pouquinha para poder não doer as vistas. Porque realmente Satanás quer te jogar na sarjeta, né? No quarto fedendo, escuro, né? Sendo pisado por ele. Porque Satanás ele faz isso com o ser humano, né? Você vira, na verdade, cavalo de Satanás, né? Mas o Senhor não. O Senhor, quando ele chega, ele traz abundância, traz abundância, né? Traz transformação, traz alegria. Eu vejo assim hoje, irmão, quando o Senhor ele entra na sua casa assim com uma mala e te traz essa hora que é seu, pega se você quiser, né? E daí é você levantar e despertar. Aí quando eu começo a meditar a Bíblia Sagrada, você vê quando Elias entrou na caverna, ele estava cansado. Ele estava cansado, ele veio de uma batalha, né, irmã? Ele veio da batalha, ele foi descansar. Né? Foi quando o Senhor teve um anjo, o Espírito Santo teve com ele e falou, Elias, né? Sai daqui, levanta, né? E aí já anoiteceu, o Espírito Santo já veio no trovão, não veio no barulho, veio numa brisa suave, a Bíblia fala, né, irmã? E ele realmente saiu dali. A gente pensa assim, agora é o momento de descanso, eu já cuidei da minha vida, já cuidei dos meus filhos, já cuidei de marido, né? Já tenho isso, já tenho aquilo, mas vou descansar e vou parar. Por cansaço físico, por cansaço mental, por sempre fazer para um, fazer para outro, por carregar a família, né, irmã? Você sempre ser apoio e muitas vezes você precisa talvez se cuidar, se parar e se olhar, se amar, né? Talvez cuida de uma igreja, cuida de uma pessoa, cuida do vizinho, cuida do avô, cuida do marido, mas não cuida de si mesmo. Aí hoje eu aprendi a me amar. Porque eu sei que primeiro eu tenho um Deus na minha vida que cuida de mim, né? Eu tenho que aprender a parar na beira do mar e simplesmente olhar o mar. Respirar, sentir o vento, que é tão maravilhoso, né? A natureza que o Senhor nos deixou, que muitas vezes vemos tão corrido, não paramos nem para olhar isso, né? Que é tão belas coisas que Deus deixou para nós viver, né? E fardões, né? E o Senhor, ele que me levantou, irmão. Foi Ele que me levantou. Não tem outra palavra a não ser Deus na minha vida. Foi Ele que esteve comigo todo momento, Ele que deu o livramento, fechou a sepultura, e você começa a ouvir muitas histórias que é obra de macumba, de feitiçaria, e você fica com a mente muito confusa, e você realmente se entrega mesmo. Não adianta falar que não, que se entrega mesmo. Né? Eu hoje, para honra do Senhor, vejo pessoas com depressão, não critico porque eu sei que é algo muito sério e leva mesmo ao suicídio. Né? Hoje temos pessoas aí com 20 anos se matando na terceira ponte todos os dias, né? Temos pessoas com 25, né? Adolescentes, pessoas independentes de classe, que são ricas ou que são pobres. A depressão, ela não olha a cor, ela não olha lado financeiro, ela simplesmente vem com um conjunto de Satanás. Ela vem com uma legião e te pega, porque é uma doença que vem com legião satânica para te pegar e te matar mesmo. A função do inimigo é tirar a sua vida, que você mesmo tira a sua própria vida. Para falar assim, chega agora para acabar o sofrimento. O que é partir sem Jesus? Né? É inferno. Partir sem Jesus não tem salvação. Né? Ainda mais quando você mesmo se mata. Então, assim, a função do diabo é que você se mate. Para você perder sua salvação e acabou, né? Falar não, agora acabou. Acabou como se você vai viver um tormento, você vai perder o céu, né? A promessa é o céu, né? Partir com Jesus é céu, né? Então, assim, foi o próprio Deus mesmo que me despertou. Despertou, mudou minha vida, trouxe alegria, trouxe transformação, né? Me deu um ministério. Hoje eu vivo com irmãs ao meu lado, né? Que tem me apoiado, o Senhor tem colocado pessoas. Eu sempre falo com as irmãs que andam comigo que o Senhor, ele não prepara uma amizade, né? Ele prepara comigo com a irmã propósito, comigo com a outra irmã propósito, comigo outras pastoras propósito. Vivemos um propósito juntos de estarmos nessa união, né? Nessa amizade, e o rumo é o céu, né, irmã? Então, assim, eu sou muito carinhosa com as pessoas que eu sempre estou andando, porque eu sei que não é fácil, né? Não é fácil a caminhada, andar com Jesus não é fácil. Andar com Jesus é andar na contramão do mundo, né? Andar com Jesus é andar na contramão do mundo, né? E na qual a gente não acha muito apoio, né? E as que a gente tem como apoio, temos que dar valor, né? Temos que orar junto umas para as outras, né? Abraçar a mesma causa, chorar junto, sorrir junto, porque sabemos que o alvo é Jesus, é o céu, né? E às vezes você está passando por uma depressão,
né, que acha que não tem força, mas sabemos que é o Senhor quem dá força, né? A força vem dos céus, né? O Senhor, ele escancara a janela do céu quando a gente clama por Ele, quando a gente chama por Ele em meio à dificuldade, em meio às lutas, em meio ao desespero, né? O Senhor é que acalma o desespero, é que traz conforto na alma, é que faz que a gente passe esse processo. Talvez estão passando só um deserto, né? Mas o Senhor, Ele manda pão nesse deserto, né, missionário? Glória a Deus. O Senhor, Ele manda pão para saciar a fome de quem sente, sede, né, para matar a sede, água, né. Então, assim, todos os dias eu me alimento do pão que é a palavra, né, e da água que desce, que jorra, né, que nos enche, né, nos fortalece. A irmã fez lembrar daquele homem, né, que estava ali com uma casca de demônios, né, e aí Jesus chegava para ele, né, e quando... Irmãos, eu imagino como que era a vida daquele homem, né? Igual o irmão falou, talvez ele vivia ali isolado, né? As pessoas não podiam chegar até ele, né? Então imagina a situação daquele homem, né? Afastado das pessoas, escondido muitas das vezes. Então, a própria palavra, ela nos mostra que para tudo o Senhor tem um jeito. Que quando ele chega, ele transforma, ele muda. Porque para aquele homem... não tinha jeito. A humanidade tinha medo dele, as pessoas temiam a ele, né? Às vezes você olha, talvez era um espírito de loucura que estava sobre a vida dele, que fazia as pessoas até mesmo se afastar. Mas quando Jesus chega na minha e na sua vida, ele chega para mudar, irmão. Porque as circunstâncias humanas, olhando para você, quem diria? Né? É igual a irmã falou, às vezes olhar por fora é fácil. Às vezes eu olho para a irmã e eu não sei do seu passado. Eu vejo você como uma mulher forte. Uma mulher de Deus, uma mulher guerreira, mas o seu passado, da onde Deus te tirou, né? Para você chegar onde você está. É por isso que é igual você falou, hoje nós estamos vivendo momentos de nós o quê? Abraçar uns aos outros, apoiar uns aos outros, porque só Deus sabe, irmão, o processo que foi, como foi difícil. Então assim, às vezes são mais pessoas para nos julgar, né? Apontar, olhar para você e te apontar, mas só Deus sabe o seu processo. Querer ser você, qualquer um quer, mas tá no seu lugar e passar o que você passou, não é para todos. Então assim, imagina, irmã, a situação daquele homem e como que Deus mudou. Eu creio que a partir do momento que Jesus chegou na vida daquele homem, e a partir do momento que o Senhor chegou na tua história, na sua vida, foi diferente. Porque ele expulsou aqueles demônios pros porcos, né? Glória a Deus, né? Expulsou aqueles demônios daquele homem pros porcos, né? E a Bíblia fala que a legião era 2.000 demônios. Era muito demônio. A Bíblia relata isso, esse nome, né? E assim, a depressão, ela te tira a sensibilidade. Na época da depressão, que eu arrancava minhas vezes sangrava, não tinha dor. Ela não deixa de sentir dor. Eu me mordia. Eu vejo casos que as pessoas cortam, se arranham, se cortam muito os braços, as pernas, né? Se corta mesmo com a gilete, tá, irmã? É uma coisa bem terrível mesmo. Parece que não sente. Mas não sente. Na época da depressão, eu fiz várias tatuagens pelo meu corpo, porque você não sente a anestesia, a agulha. Você não sente, irmão. Você pode enfiar, você não sente. É uma coisa muito satânica. Muito satânica. Não tem explicação. Eu tenho algumas tatuagens pelo corpo, eu não convém mostrar, né? Mas foi uma época que eu fui fazendo, sem limites, né? Então, assim, e na época que arrancava a unha, o cabelo embolava, despuxava. Então, assim, você não explica o que Deus faz. Igual fala assim, ninguém explica Deus. Deus, ele entra, né, transforma, enche, molda, né, e leva para uma grande obra, né? Às vezes eu me olho e falo assim, como que Deus muda? Como que Deus transforma? E aí eu hoje eu te pergunto para você se olhando hoje, como você se vê assim, se admira diante da presença de Deus? Quem você é hoje, assim, perante o Senhor, em sua admiração, assim. Por exemplo, me vejo assim e falo, meu Deus, como eu fui forte, passei por coisas na minha vida, como hoje eu estou na presença de Deus transformada. Então, assim, da mesma forma, assim, você se olhar para você e ver, porque as pessoas te olham assim e falam, nossa, ela é uma mulher de Deus. Porque lá naquele quarto escuro eu aprendi a orar, né? Glória a Deus. Aprendi a orar. Às vezes a gente ora assim 10 minutos, oração repetitiva. Depois você fala assim, você nem orava, missionária Neves, mas ora do seu jeitinho, né? Aí, para honra e glória do Senhor, a gente orava rápido, né? Ia dormir, aquela oração de agradecimento. Naquele quarto escuro na qual eu não tinha olho para nada, então eu aprendi a orar. Quando o Senhor começou a exigir, eu falei assim, eu estou aqui, se o Senhor me ajudar a levantar, eu vou fazer isso. Estou aqui, Senhor, me ajuda a comer, porque a garganta parece que ela fecha, não desce nem água, não desce, embola água. Eu falei, Senhor Jesus, me ajuda a comer. Me ensina a comer novamente, me ensina a sentir prazer novamente. E o Senhor, ele foi trabalhando nessa área, como engatear, né?
você começa a engatear com Jesus, né? Mesma coisa, ele entra meio sereno, te dá colo, né? Te restaura e te faz novamente do jeito que ele quer. Hoje, para a glória do Senhor, quando começa com uma tristeza, eu já vou para o quarto de guerra. Desço na oração e desço sem pressa de levantar. Porque orar é você falar com Deus em secreto. Porque orar te sustenta, te fortalece, te ajuda. E quando a tristeza começa a bater, você fala, opa, peraí, tristeza, aqui não. Eu tenho um Deus que preenche a minha alma, que me traz alegria amanhã. Se a Bíblia fala que a tristeza vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque momentos difíceis todos temos. Dificuldade todos temos. Problema financeiro, talvez em casamento, talvez sobre drogas, né, um dependente químico, e talvez doença, um câncer, seja lá o que for. Mas para Deus ele não tem problema. Não tem problema perante os olhos do Senhor. Ele vai sempre te olhar como uma criança, um pai de tão pobre, né? Então assim, hoje eu tenho uma alegria na alma. Vou pro meu quarto de guerra, oro 1 hora, 2. Graças a Deus eu consigo ficar uma noite de joelho orando, Senhor. Se for preciso passar um dia ou uma noite em oração, eu vou passar, porque o Senhor tem minha capacidade para isso, né? E eu vou falar assim, o Senhor só tem só me agradecer. Só quando eu dobro meus joelhos, eu tenho mais a agradecer do que a pedir. Todos os dias eu tenho mais a agradecer pelo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus, né? Nos processos, porque a gente tem aprendido nos processos, né, irmã? Então não tenho que reclamar nada não, é só agradecer mesmo. Graças a Deus. Verdadeiramente quem olha para você, assim, sua família, as pessoas que acompanhou, né, sua situação, que você passou, olha para você e vê você, essa mulher assim forte, eu fica aquele orgulho, né, fala assim, meu Deus, como que... porque essa é a forma que Deus transforma, que Deus muda realmente, é um milagre. Porque talvez assim, aos seus olhos, talvez, se a gente for parar para pensar, meu Deus, essa situação que eu tô passando, não vai ter jeito. Eu não vou sair dessa, eu não vou conseguir. Né? Senhor, eu não vou vencer. Quantas vezes, né, igual você falou, ter vontade de ir lá, morrer. E quem imaginava, quem diria que um dia você venceria. E assim, é essa pessoa que está passando por isso. Essa pessoa está passando por uma situação e ela tá, não tem jeito, ou eu vou morrer, né? Essa situação é o fim, ou eu vou acabar logo com isso. Calma, calma. Tudo faz parte de um processo. Tudo, e é necessário muitas das vezes a gente passar nisso, né? Porque hoje você passou, olha o que você passou. Né? Hoje você aprendeu a valorizar a sua vida, as pessoas, o que você tem, né? O que você é, porque você um dia passou por algo que você não dava valor, que era a sua própria vida, sua família, seus amigos, igual como você falou, hoje você tem um prazer de sentar na mesa, comer com sua família, de estar com sua mãe, aproveitar as pessoas que você tem. Então, um dia o inimigo ele tirou isso de você. Essa alegria, essa vontade, essa de viver, igual você falou, de abraçar os seus. Então, às vezes você está passando por um problema assim que você olha e fala, mas meu casamento acabou, ou irmão, não tem jeito, ou irmão, é meu filho que está nas drogas, né? Ou irmão, estou passando por isso. Não vai ficar para sempre, uma hora o Senhor vai agir, é um processo que é necessário. Eu sempre falo assim com o Senhor, porque se tudo fosse bonança na minha e na sua vida, se tudo que você pede ao Senhor, Ele te dá. Tudo. Se você não dá uma casa, Deus vai te dar. Né? É como, eu dou sempre um exemplo. Por exemplo, eu te dou essa roupa. Eu comprei, eu paguei um preço. Eu trabalhei para te dar. Mas às vezes a irmã recebeu e vai dizer, não vou usar, não gostei. Vou dar para outra pessoa, eu não quero. A irmã não vai dar valor. Por quê? Porque você não sabe o preço que eu paguei, você não sabe quantas vezes eu dividi no meu cartão para te dar, você não sabe o preço. Então assim, é a nossa vida em Deus. Porque se você falar, Deus, Senhor, eu quero um carro, Deus, toma minha filha. Senhor, eu quero meus filhos na presença. Vai lá, meu filho, tudo que você quer, tudo, você não pagar o preço, você não precisa orar, se tudo for bonança na sua vida, será que você vai servir a Deus? Será que você vai estar diante da presença de Deus como Ele quer? Então, muitas das vezes, a gente tem que passar o processo. Porque tudo na nossa vida tem um preço. E quando você paga o preço, você valoriza. Né, amada? Antes de você fazer qualquer coisa, você vai pensar, poxa, eu orei tanto, eu busquei tanto, eu paguei tanto preço. E às vezes, se Deus não fez agora, é porque o que Deus tem para fazer, às vezes você está pedindo algo, por exemplo, uma libertação. Mas Deus não quer só libertar. Deus quer fazer mais, Deus quer usar, Deus quer levantar, Deus quer levantar esse homem como profeta. Esse jovem, esse seu filho, essa sua filha, Deus quer fazer mais. Então, às vezes, aquilo que você está pedindo ao Senhor, você quer agora. E você fica, meu Deus, não vai, não vou conseguir, não vai dar jeito. E aí, na hora certa o Senhor, Ele age.
Assim como Ele agiu na sua vida, na minha vida, né? Como Ele tem agido na vida de muitas pessoas, de muitos irmãos. Porque igual a irmã falou, servir a Deus não é fácil, irmãos. É cada dia mais a gente está matando um urso, um leão, né? É assim. Eu falo inimigo, não sei pra que ele levanta, porque ele levanta já pra cair. Porque é muita batalha, muita guerra, mas servir a Deus é prazeroso. Não tem nada neste mundo que se compara, estar na presença de Deus. Como o irmão falou, a gente pode chorar, mas amanhã você coloca um louvor, você sente a presença, você vai ali no culto, Deus fala, dentro da sua casa. É isso. É você poder falar com Ele, né? Ter essa intimidade com Ele. E a prova nos aproxima de Deus. Né, amada? Se tudo for bom, você não quer nem orar, né, amada? Não quer. Porque não tem preço. Então, assim, é prazeroso estar na presença de Deus. Sabe, eu vejo assim, como que Deus usa, como que Deus faz na sua vida. A irmã realmente, irmão, é uma mulher de obra, que não para, essa mulher não para. E eu fico muito feliz, amada, porque é uma história muito forte. Né? Era preciso passar, né, irmã? Era necessário. Para querer Jesus, né? Para querer Jesus, necessário. Né? Fazer propósito, né, de com Deus. Então, Deus permitiu, né? E hoje você entende por que eu passei por isso, por que nossa, muito forte. E saber assim, como que Deus faz, né? Então eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Que o Senhor cada vez mais te fortaleça, te dê a graça. Que o Senhor venha agir em todas as áreas da sua vida. Né? Grande é o Senhor, irmãos. É este o nosso Deus. Deus que muda a história, né, amada? Se você quiser deixar mais uma mensagem para essa pessoa que está em casa, né? Que Deus venha te abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém, amada? Mais alguma coisa? Não, amém. Até que o Senhor tenha amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, gente. Guarda esse testemunho. Que Deus venha falar muito mais no seu coração nessa tarde. Verdade. Amém. Glória a Deus. Aleluia.